Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco. Dia 3 de novembro de 2023, uma sexta-feira. Eu tô aqui mais uma vez iniciando essa live, a chave mestra. E hoje, para a glória do Senhor, nós vamos iniciar o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós vamos aí dar seguimento àquilo que já tem sido tratado nessa live, acerca dos atos do Espírito Santo, do início da igreja, depois do derramar do Espírito, né, que é relatado em Atos 2, como que a igreja caminhou, como a igreja prosseguiu. Então eu tô aí hoje iniciando o capítulo 3, toda vez que eu inicio um capítulo novo eu fico super feliz, porque nós estamos prosseguindo em conhecer a palavra de Deus, em aprender sobre a palavra de Deus. Então eu estou aí muito feliz, né, em poder iniciar um novo capítulo. Essa live acontece de quarta-feira e de sexta-feira. O propósito é ler e meditar em Atos dos Apóstolos. E eu tenho vindo aí, já comecei, né, no início do ano falando do Evangelho de Mateus, e agora eu já estou aqui em Atos dos Apóstolos para dar tentar dar, né, uma compreensão, um entendimento acerca da vida do Senhor Jesus, do seu nascimento, do seu crescimento, da sua morte, ressurreição, e agora como a igreja se moveu depois da ressurreição de Cristo e também depois do derramar do Espírito Santo. Bom dia aos meus irmãos que estão entrando aí, bom dia Lê, Paz do Senhor, a Marcinha, o pastor Silvio, glória a Deus por mais uma manhã. Eu quero estar fazendo uma oração e depois eu vou iniciar aqui lendo o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, ok? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, de poder falar contigo através da oração, de receber do Senhor revelações, de receber do Senhor sabedoria, compreensão, Senhor, para lidar com as questões da nossa própria vida e também para socorrer e ajudar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles a quem nós temos acesso. Senhor, eu peço a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre cada vida que vai entrar nessa live ao vivo e também sobre aqueles que estarão assistindo depois. Que o Senhor traga luz, que o Senhor traga revelação ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, por onde quer que essa live chegar, Senhor. Que o seu nome seja glorificado, que o Senhor se revele através da tua palavra, através daquilo que vai ser falado, daquilo que vai ser ensinado. Senhor, também aquilo que eu não for capaz de ensinar, de revelar, de falar, Senhor, que o teu próprio Espírito venha estar ministrando sobre os corações, Senhor, iluminando a mente, trazendo um alinhamento, Senhor, à tua vontade e ao teu propósito. Tu és o dono de todas as coisas, Senhor Jesus. Seja adorado, seja engrandecido, seja exaltado. Tu és o dono da minha vida, tu és o dono da vida das pessoas que estão entrando, tu és o dono, Senhor, da vida daqueles que vão assistir essa live ainda lá na frente, lá no futuro. Tu és o dono de todas as coisas, tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, por isso tenha o controle, o governo, Senhor, das nossas vidas, das situações que temos vivenciado. Tenha o controle dos nossos corações, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, Senhor. Vem trazendo sobre nós, a partir do conhecimento da Tua palavra, esse alinhamento tão necessário, Senhor, para que a gente possa viver uma vida abundante na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia ao pessoal que entrou aí. Bom dia, bom dia, bom dia, Milene. Bom dia, Fátima. Bom dia, meu primo Serginho entrou aí. Bom dia, Dan, paz do Senhor. Eu vou estar lendo capítulo 3 do livro de Atos, tá bom? Eu vou ler até o verso 10, a gente vai dar uma parada, vou fazer alguns comentários e eu espero que eu consiga dar prosseguimento ainda um pouquinho mais, porque terça-feira eu vou ter uma convidada muito especial comigo aqui, a pastora Mércia, né? É ministra lá do Chamar, ela vai estar ministrando aqui, vai estar fazendo a live comigo e a gente vai estar falando dos dons de cura. Já que vou abordar aqui a cura, né, de um coxo, de um aleijado, então eu convidei a pastora Mércia para a gente falar um pouquinho sobre os dons de cura, né? O pastor Silvio veio quarta-feira falando sobre os dons, né?
E ele não falou dos dons especificamente, de dom por dom, mas ele falou de como lidar com o dom, qual deve ser a nossa postura, né? Para quem possui os dons, quem ainda não possui, como que a gente tem que lidar com eles, né? O valor que eles devem ter. Também falamos um pouquinho do caráter do cristão, né? Para que as duas coisas caminham juntas, o dom e também o fruto do Espírito, que tem a ver com o caráter do crente, né? Mas a pastora vai falar um pouquinho sobre os dons de cura. É impossível falar tudo sobre dons de cura numa única live de 1 hora, né? Porque de quarta-feira a live dura um pouquinho mais, ela dura 1 hora. Mas bora lá, vamos então ler aqui. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Olha só que coisa gloriosa, né? Depois de todos os acontecimentos aí que a gente vem relatando, né, que o livro de Atos vem nos contando, depois do derramar do Espírito, o que acontece, né? Olha só, esse é o primeiro milagre depois que eles recebem esse derramar do Espírito, depois que eles recebem esse enchimento do Espírito Santo. Eu acho interessante que eles vão ao templo para orar. Né? Olha só, eles ainda iam ao templo para orar, mesmo depois de serem cheios do Espírito de Cristo, ainda iam à igreja, né? Jesus lhes deu alguma ordem para continuarem indo ao templo? Eu não me lembro, pelo menos, né? A gente tem aqui o pastor Silvio, alguns irmãos em Cristo aí, eu não me lembro que Jesus, o próprio Senhor Jesus, tenha falado para eles continuarem indo ao templo. Mas eu entendo que era já algo tão natural para eles, tão comum, e eles reconheciam que o templo é a casa de oração, é o lugar do culto, é o lugar de celebração, né? É a reunião dos santos para buscarem a Deus juntos, para adorarem a Deus juntos, que foi muito comum para eles continuarem indo no templo. Lembra? Eles iam no templo para quê? Eles iam para orar, eles iam para receber uma porção do entendimento, do conhecimento das Escrituras, e eles iam ali também para ofertar, eles iam ali para cultuar o Senhor. É interessante que eles recebem, né, a promessa lá em Lucas 24, 29, de que eles deveriam permanecer na cidade até serem cheios do Espírito Santo, até receberem o revestimento do Espírito Santo. Né? Eu quero ler também Lucas ainda 24, uma coisa que eu achei muito interessante ontem enquanto preparava, né, essa live. No verso 53, Lucas 24 é o último capítulo do Evangelho de Lucas. No verso 53, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Então, você vê, eles são revestidos de poder ali no dia de Pentecoste, no dia da festa, né? Que eu já falei aí numa outra live. Mas eles fazem o quê? Eles continuam indo ao templo. Queridos, não há nenhuma ordem no Novo Testamento em que eles não devam se reunir no templo. Olha só, o templo que eu estou falando, o templo de Jerusalém, nos dias dos discípulos, ainda tem sobre ele uma liderança
farisaica, uma liderança religiosa ainda engessada com a estrutura do Velho Testamento, mas mesmo assim o Senhor ele não dá nenhuma ordem para que os discípulos não estejam no templo. Eles reconhecem a necessidade de estar ali, porque primeiramente o evangelho deveria alcançar quem? Os judeus, para depois alcançar os gentios, que somos nós. Mas é interessante que a nossa geração acredita que não é mais necessário ir à igreja. A gente conhece, né, o termo aí, os desigrejados, né? Mas esse é um engano, porque foi Cristo quem instituiu a igreja e ela foi inaugurada de maneira gloriosa, exatamente no templo, no dia do derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Eles estavam reunidos onde? No lugar que havia uma cobertura espiritual que é reconhecida por Deus, pelos anjos, principados, potestades, dominadores, todos reconhecem a casa de Deus. Todo o reino espiritual entende a importância da casa de Deus. E os apóstolos fizeram a mesma coisa. Onde que eles se reuniam? Eles se reuniam nas casas, oravam nas casas, mas também oravam no templo, também oravam na igreja. Essa era uma prática comum da igreja primitiva. Paulo nos ensina a não deixar de congregar. Pelo texto bíblico, lá em Hebreus 10, 25, diz assim: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Olha só, eu não pesquisei, mas muitos anos depois, Paulo escreve uma carta aos Hebreus. E ele deixa essa ordenança: não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. Paulo nos ensina a não deixar de congregar. Tem algumas versões que diz não deixemos de congregar, né? Pelo texto bíblico, podemos concluir que essa prática de deixar de congregar, de deixar de se reunir, já era comum nos dias de Paulo. Mas o conselho dele aos hebreus é que eles não deixem de congregar. O propósito desses encontros é o quê? É motivar, incentivar, exortar uns aos outros até que Cristo venha. E realmente podemos concluir que sua volta está mais próxima agora do que nos dias que a carta foi escrita, não é verdade? Todos nós podemos concordar que hoje Cristo está muito mais perto do que nos dias que Paulo escreveu essa carta. Então você vai deixar de congregar? Você vai deixar de estar reunido com os irmãos na igreja, no templo? Não, queridos. Há algumas bênçãos, algumas promessas, elas vão se cumprir no corpo de Cristo, na igreja, na reunião dos santos, na sua comunhão, no partir do pão. Então é importante que a gente continue congregando, irmãos, onde nós somos curados, onde nós somos tratados, restaurados. É na igreja, é no meio do povo, é na comunhão, sabe? São nos relacionamentos. Não há outro meio, queridos. Muitas vezes, dentro das nossas casas, que também deve ser um ambiente de cura, mas muitas vezes o mover de Deus não pode operar completamente dentro das nossas casas, porque a comunhão é tão intensa, tão profunda, que às vezes nós ficamos limitados para impartir um com o outro aquilo que nós temos. Mas na igreja, por mais que você seja amigo de alguém, que você tenha uma comunhão mais próxima com alguém, Deus pode levantar pessoas que nem te conhecem tão profundamente e ministrar sobre a sua vida na igreja. Então, olha a importância. Irmãos, depois desse revestimento de poder que eles recebem em Atos 2, eles continuam indo à casa de Deus, eles continuam indo à igreja. E algumas pessoas não entendem esse valor, algumas pessoas não entendem a importância de estar na igreja. Por isso, querido, se você ainda tem alguma dúvida quanto a estar ou não na igreja, ou se de repente algum pensamento, alguma ideia veio à sua mente, mas não preciso ir, não preciso estar lá, por que eu preciso? Não, queridos, Deus fala comigo em casa, eu assisto as lives, eu leio a minha Bíblia. Queridos, glória a Deus, assista as lives, leia a sua Bíblia sim, ore na sua casa sim, mas vá à igreja sim.
Sem contar que na igreja acontece algo muito legal. Sabe o que é? O partir do pão. É na igreja que é gerada a comunhão. O que é o partir do pão? A Santa Ceia. É ali nós nos reunimos para partir o pão juntos, para participar da Santa Ceia, para trazer à memória o que Cristo fez por nós. Então é importante que a gente esteja na igreja, mesmo os apóstolos, vou repetir, recebendo sobre si esse enchimento do Espírito Santo, mesmo assim, eles continuavam indo ao templo para adorar, para orar, para engrandecer o nome do Senhor. E por que a igreja dos nossos dias não vê a necessidade, quando eu digo igreja, estou falando de pessoas, não vê a necessidade de estar na igreja, não vê a necessidade de congregar? Não, queridos. Há um mover de Deus, há uma liberação de promessas e de bênçãos sobre o povo de Deus, sobre a igreja reunida. E você não consegue isso ficando em casa. Você não consegue isso na sua adoração íntima e pessoal. Alguns aspectos são alcançados na adoração privada, né? A adoração do quarto, o culto do quarto, com as portas fechadas, mas outro tipo de bênção, outro tipo de liberação só acontece quando o povo de Deus se reúne. Se você é uma pessoa frequente na sua igreja, você vai perceber que as palavras vêm vindo e vai sendo construído dia após dia, culto após culto, vai sendo construído toda uma estrutura de fortalecimento, de consolo, de conforto, de ânimo, de exortação sobre a igreja. Preste atenção nos cultos da casa que você frequenta. Preste atenção nas palavras que são ministradas. Toda essa estrutura é construída dia após dia na comunhão dos irmãos, na celebração dos cultos. E você não recebe isso em casa. A não ser, queridos, que você esteja impossibilitado de ir por causa de uma doença, uma enfermidade. Tudo, Deus conhece todas as coisas, mas se você tem condições, esteja na igreja, esteja na casa de Deus. Eu quero continuar aqui, senão eu vou falar só desse assunto, né? Vamos falar um pouquinho do coxo, né? O coxo, ele já estava acostumado a estar ali na porta do templo mendigando. Todos os dias alguém levava esse homem até esse local e ali ele passava o dia, esperando as esmolas que lhes eram doadas. Olha só, por quantos anos esse homem fez isso? Eu já falei numa outra live, acho que ainda era do Evangelho de Mateus, que eu falei, né, que em algumas situações parece que é um confronto pra gente, você ir pra casa de Deus e aquele coxo está sentado ali todos os dias esmolando. O melhor lugar, o lugar mais indicado para você receber um milagre é na igreja, você concorda? Claro que Deus pode fazer em qualquer lugar, mas a igreja é a casa de Deus, né? Sabemos hoje que nós somos a casa, mas a igreja é a reunião dos santos. Mas esse homem estava lá todos os dias, esmolando na porta do templo. Todos os dias. Talvez ele chegou naquele lugar achando que era mais um dia comum, mais um dia normal, mais um dia em que ele iria pedir esmolas. Ele talvez nem esperava mais uma cura, esperava mais um milagre. E a gente tem as nossas lutas, né? As nossas necessidades, as nossas vulnerabilidades. E a gente vai para a igreja em cada culto, cada campanha, cada propósito, e talvez já vai de uma maneira tão rotineira, tão comum. Mas não devia ser assim. Nós deveríamos ir com uma expectativa de milagre, com uma expectativa do que Deus pode fazer, porque Deus pode, irmãos. A gente não tem noção do dia e da hora que Ele vai fazer, mas nós sabemos que é dele que vem as nossas bênçãos, que é dele que vem o milagre que a gente precisa. Então é interessante ele estar ali todos os dias, por anos na porta, no lugar em que ele poderia receber seu milagre. Tantos de nós estamos na porta do milagre, mas não recebemos ainda o que precisamos. Não recebemos ainda o que temos pedido, o que temos clamado. Ele implorava a Pedro e João uma esmola, mas não tinha ideia de que eles tinham algo muito maior do que uma oferta. Ele só esperava uma oferta. Muitas vezes, por causa da condição que nós vivemos, a nossa visão está limitada. Muitas vezes só queremos uma oferta.
Mas Jesus quer nos dar o milagre, a cura, a restauração. Sabe, queridos, essa oferta que esse homem esperava receber é como as migalhas que caem da mesa dos senhores. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não nos vemos como filhos. Filho não come migalha, filho come na mesa. Filho come do alimento principal que está à mesa. E muitas vezes nós temos tido essa mentalidade. Mas se o Senhor apenas olhar para mim, se o Senhor apenas me der uma oferta, me der o necessário para agora. Não, queridos, chegue na presença de Deus com uma expectativa do milagre, com a expectativa que Ele pode fazer muito além do que você tem pedido, do que você tem pensado. Querido, se Deus não fizer, não tem quem faça. Se Deus não operar, não tem quem opere nada. Então vá à presença de Deus, crendo que Ele vai fazer um milagre. Saia da sua casa, declarando para você mesma: hoje Deus vai falar comigo. Hoje Deus vai fazer um milagre. Hoje não vai ser um culto comum para mim, vai ser um culto especial, porque Deus vai falar comigo. Deus vai se revelar a mim, Deus vai liberar sobre mim uma palavra de vida e eu vou ser transformado, eu vou ser transformada. Saia da sua casa, irmãos, se todos nós saíssemos da nossa casa com uma expectativa elevada acerca do culto que nós vamos prestar a Deus quando vamos à casa de Deus, olha, os nossos cultos seriam sensacionais. Eles seriam cultos cheios do poder de Deus. Mas nós não podemos, irmãos, nos deixar encaixar numa rotina, sabe? De novo eu vou para a igreja. De novo eu vou para o culto. Queridos, repreende esse peso, esse desânimo, repreende, porque isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Quais são as suas necessidades? Qual é o milagre que você precisa, que você está orando há anos e não recebe? Não fica com dúvida, achando, mas será que Deus quer fazer? Irmãos, pense em Deus como um pai. Que pai não quer honrar, abençoar os seus filhos, presentear eles? Fala a verdade. Por mais mal criado que seu filho possa ser, ou sua filha, quando ele te pede alguma coisa, o seu coração derrete, se quebranta, porque você quer abençoar os seus filhos. Você quer fazer o melhor por eles. Pedro e João não tinham nada. Pensa, foram para a casa do pai, foram para a igreja, não tinham nada, não tinham uma oferta para entregar naquele dia. Mas eles tinham algo precioso dentro deles, né? Eles não tinham ouro nem prata, mas eles tinham unção. Eles tinham autoridade no nome de Jesus, eles tinham o poder de Deus sobre eles. Isso vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, porque a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Olha, queridos, essa mensagem é para 2 grupos de pessoas. Para os que hoje precisam de um milagre e para aqueles que têm unção, autoridade e poder. Em que grupo você está? Em que grupo você está? Quem é você diante de Deus? Você é o coxo que está na porta do templo pedindo uma esmola? Ou você é um discípulo de Cristo, uma discípula de Cristo que tem poder e autoridade para liberar sobre a vida das outras pessoas? Em que grupo você está? Se você está no grupo do coxo que precisa de um milagre, não fica triste. Porque o mesmo amor que Deus tem para com os discípulos, Ele tem com você. Então, busque o seu milagre. Bom dia, Edmilson, paz do Senhor. Bom dia, pastor Sérgio. Ore, peça o teu milagre, mas chega ali no altar com expectativa de que Deus vai fazer um milagre, de que Deus vai operar infinitamente mais do que você tem pedido e pensado. Agora, se você está no grupo dos discípulos de Cristo, que tem poder, que tem autoridade, que tem unção para liberar sobre a vida das pessoas, querido, não retenha o que Deus colocou na sua vida. Seja ousado, libera a palavra de vida sobre as pessoas. Sabe, não se conforme em chegar na casa e ver aquela pessoa necessitada há anos ali. Seja você esse instrumento usado por Deus para liberar a palavra de cura. Queridos,
Pedro e João estavam tão cheios do Espírito Santo, tão cheios do poder de Deus, que eu creio que essa unção, essa autoridade, ela estava saindo da boca deles constantemente, porque não tinha como reter o que Deus tinha feito na vida deles. E o nosso problema é que, ora a gente está cheio do Espírito Santo, ora a gente não está. Mas o chamado do Senhor para nós é que a gente esteja sempre cheio do Espírito Santo, que o nosso vaso esteja transbordando de poder e autoridade, ao ponto da gente não se conformar, de ver alguém nos pedindo uma esmola e não fazer nada, e só dar uma oferta para a pessoa. Dê a oferta, mas libera sobre ela unção, libera sobre ela vida, libera sobre ela autoridade, poder de Deus sobre essas vidas. Porque é isso que essas pessoas precisam, é isso que a nossa geração precisa, irmãos. Apesar de ver tanta doideira, tanta rebeldia, tanta loucura que nós temos visto nos nossos dias, a verdade é que o coração das pessoas estão sedentos por uma palavra de vida. Elas precisam ter uma esperança. E o nosso Deus é o único que oferece esperança para as pessoas, esperança de uma vida eterna, esperança de uma vida abundante, esperança de uma paz, porque Ele é o dono da paz, Ele é o príncipe da paz. Então, se eu e você não liberarmos essas palavras de vida, quem vai fazer isso? Nós somos a igreja. Nós, eu e você, sobre nós está essa autoridade. Às vezes eu fico pensando que quando nós estivermos com o Senhor na eternidade, Ele vai falar pra gente, por que vocês não fizeram mais? Por que vocês não foram mais ousados? Por que vocês não liberaram a palavra de vida sobre os necessitados, sobre os aflitos, sobre os doentes? Por que vocês não fizeram, queridos? Se a gente for olhar para a nossa condição pessoal, se a gente for olhar para as nossas limitações, nós não vamos fazer nada. Nós não vamos fazer nada. Mas se nós olharmos para Jesus e liberarmos o poder e a unção que há no nome dele, as coisas vão acontecer, irmãos, porque de verdade nós só somos um instrumento. Nós só somos um canal. Eu só sou um canal. O que eu posso fazer é buscar em Deus, me santificar, ter uma vida mais alinhada com Deus, para que Ele possa derramar sobre mim a sua unção e liberar sobre as vidas. Mas tudo é dele, tudo vem dele. Com esse milagre, tantos os outros discípulos como todos os crentes em todas as eras receberam a chave para executar milagres, sinais e maravilhas. A chave está no nome de Jesus. Por isso que essa live chama Chave Mestra. Sabe? Porque Jesus é a chave que abre todas as portas. Jesus é a chave que abre a porta do seu milagre. O que você precisa? Essa chave está no nome de Jesus. Use a chave, igreja. Use a chave que está nas suas mãos. Pastor Sérgio escreveu a paz. Pastora Rita, que Deus e a Vé te use alcançando os cansados de viver essa vida e necessitam viver a vida de Cristo. Verdade, pastor, é verdade. Toda a glória seja dada ao Senhor, que Ele nos use, né, pastor? Pedro emprega o quê? Ele emprega o nome, o título completo do Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Nazareno, porque ele veio da cidade de Nazaré, cumprindo as profecias que foram declaradas pelos profetas no Velho Testamento. Jesus, o Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus. É esse nome que Pedro usa. Não precisa você fazer uma oração toda formal, toda fundamentada num ritual. Não precisa de nada disso, não precisa de nenhum desses argumentos. É só usar o nome dele com fé e com convicção, sabendo que ele é tudo o que estamos declarando. Não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos nessa manhã. Nós te damos unção, liberamos sobre a sua vida a unção de Deus, em nome de Jesus, a cura, a resposta, a palavra de vida seja liberada sobre você, em nome de Jesus. Esse nome é poderoso, esse nome é divino, é santo, é no nome de Jesus que há salvação, é no nome de Jesus que há perdão de pecados, é no nome de Jesus que há cura, há milagres. Aleluia!
Esse nome lindo e maravilhoso serve para todos nós, nos curando, nos salvando e serve para os outros também. A multidão reconheceu aquele coxo. Ela ficou perplexa, admirada, glorificando a Deus pelo milagre que tinha acontecido. Esse homem coxo, paralítico, né, de nascença. Todos conheciam ele, agora todos vão conhecê-lo como o coxo que foi curado, o coxo que recebeu a bênção. Irmãos, muitas vezes há uma referência sobre as nossas vidas, uma referência até ruim, negativa, né? Quem é? O irmão Edmilson que vende o gás, o irmão vendedor de gás. Isso não é negativo, é claro, né? Mas eles conheciam esse homem como o paralítico, que ficava sempre na Porta Formosa. Muitas pessoas nos conhecem de forma negativa por causa da nossa vulnerabilidade, por causa da nossa deficiência. Mas a história desse homem é mudada nesse momento. Quem é ele agora? Ninguém sabe o nome dele, mas sabe que é o coxo que foi curado, é o coxo que recebeu o milagre. Que coxo, gente? Aquele que ficava na Porta Formosa todos os dias. Ele foi curado, ele foi restaurado. Irmãos, pensa na história desse homem a partir desse momento, né? Eu quero continuar lendo, só para encerrar. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como também todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiro a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Olha só, o povo ficou perplexo com o milagre, com a cura que aconteceu ali na vida desse homem, e eles ficaram tão perplexos e começaram a olhar para Pedro e João de uma maneira diferente. Mas Pedro e João trouxeram à luz a realidade de Deus naquela situação. A questão não era Pedro e João, a questão era o quê? A questão é Jesus, é o que Jesus fez. Né? A gente vê aí no texto que o coxo, ele se apegou a Pedro e João. Também quem não se apegaria, né, gente? Até eu quero estar do lado de pessoas assim, quero carregar a mala de pessoas assim. Apegando-se ele a Pedro e João, como não se apegar aos discípulos de Cristo depois do que ele vivenciou? Ele passou a ser um testemunho vivo do poder de Cristo.
precisava aprender mais sobre o seu Salvador e sobre o seu Senhor, o seu Redentor. É interessante, irmãos, você vai ver depois do derramamento do Espírito Santo o discurso de Pedro em Atos 2, e aqui, quando Pedro de novo prega, a mensagem dele tem alguns componentes muito interessantes, tem 4 componentes, né? Primeiro, ele fala da proclamação de que era do Messias, que Jesus é o Messias que havia chegado. Porque ele está pregando para os judeus, ele precisa mostrar para os judeus que Jesus é o Messias. Então a mensagem dele, num primeiro momento, ela tem esse objetivo, confirmar que Jesus é o Messias que eles esperavam. O segundo componente da mensagem dele são citações do Velho Testamento para provar que Jesus é o Messias. Olha a importância do conhecimento das Escrituras. Quando eu e você somos chamados para falar do amor de Deus para as pessoas, nós precisamos conhecer as Escrituras para comprovar tudo que já havia sido falado dele, como agora está se cumprindo nas nossas vidas, nos nossos dias. Pedro também usa o quê? Ele faz uma revisão da vida e ministério de Jesus, especialmente sobre a sua ressurreição. Não é? Lembra? Eles foram acusados de roubar o corpo de Jesus para falar que Jesus havia ressuscitado. Mas eles sabem que isso é uma mentira inventada pelos religiosos, né? Pelos opositores deles e de Cristo e da verdade do Evangelho. Então Pedro precisa comprovar que Jesus ressuscitou. Então a mensagem dele vem falando um resumo da vida e do ministério de Jesus. E depois a mensagem dele tem um ponto fundamental, que é levar os ouvintes ao arrependimento, para que eles se convertam a Jesus. Então você vê que Pedro, ele vem, os 2 discursos, quando você lê os 2 discursos e para pensar e para meditar, você vai identificar esses 4 componentes muito interessantes na mensagem dele. Você acha que Pedro fez um esboço da mensagem que ele devia pregar? Eu fiz um esbocinho aqui para compartilhar tudo isso com você, mas não, Pedro não fez. Até porque ele nem sabia que a mensagem dele ia ter um milagre, né? E ele pregaria em cima do que Jesus tinha acabado de fazer, que era curar um coxo. Mas a unção do Espírito estava sobre ele. E essa unção habilitou e capacitou Pedro a pregar uma mensagem tão poderosa. A cura se deu pelo meio da fé no nome de Jesus. O nome de Jesus Cristo significa Salvador ungido. Pedro está dizendo que foi a plenitude, todo o poder. Irmãos, nós não conhecemos ainda essa plenitude do nome de Jesus. Quase 30 anos de evangelho eu ainda não conheço. E eu acredito que a maioria de nós não conhece a plenitude do poder do nome de Jesus. E esse milagre, a fé deles não estava baseado nas suas próprias circunstâncias, irmãos. Estava baseado no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Eles anunciavam aquele que viram e conviveram com ele. Nós anunciamos aquele que não vemos, mas temos conosco e cremos, não é, pastor? Pedro está dizendo que foi a plenitude do nome de Jesus que curou aquele homem. Podemos perceber que o milagre ocorreu não pela fé que Pedro tinha, muito menos na fé que o coxo tinha. Pelo que parece, ele nem sabia quem era Jesus, o coxo, né? O milagre ocorreu na fé que vem por meio do nome de Jesus. Amado, talvez você possa pensar assim, mas eu não tenho uma fé suficiente. Mas eu não tenho essa fé. Eu preciso encontrar um pregador, um pastor, um evangelista, alguém que ore por mim com fé. Queridos, é o nome de Jesus. Não olhe para as pessoas, olhe para o nome dele, olhe para ele, para o poder dele. Hebreus 12:2 diz, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé.
Tudo começou com Ele, tudo é para Ele e por meio dEle. Então olhe para Ele. Amém? Eu peguei essa versão NTLH e ela diz, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa essa fé. Então olhe para Jesus, olhe para ele. A profecia do Antigo Testamento tem um cumprimento presente e espiritual na igreja. É um cumprimento ainda futuro. Na segunda vinda de Cristo, a profecia bíblica tem duplo sentido. Tem um sentido realizado para esses dias e ainda incompleto, porque ainda situações e coisas vão acontecer na volta do Senhor. O reino de Deus é agora. Ele já chegou, está dentro de você e ele tem o seu cumprimento completo na vinda do Senhor Jesus, no cumprimento de tudo que está profetizado sobre ele para os últimos dias. Pedro lembra os líderes judeus que Deus nunca pretendeu limitar a bênção da promessa somente aos judeus, mas a todas as nações da terra. Eu e você estamos inclusos na promessa de Deus, na vontade de Deus, para o cumprimento da sua vontade nos últimos dias. As promessas são para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos e para todos aqueles que se achegarem a Jesus. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você e vou encerrar essa live. Já passei aí, 8h40, mas só quero dar os meus recadinhos, né? Essa live acontece de quarta-feira e de sexta-feira. Eu estou falando do livro de Atos dos Apóstolos. Quarta que vem, pastora Mércia vai estar comigo, pastora Mércia Camargo. Nós vamos estar falando dos dons de cura, ok? Já que a gente veio aqui falando da cura do coxo, nós vamos estar falando dos dons de cura. E também, sexta-feira eu vou dar prosseguimento aqui falando do livro de Atos. Não esquece de curtir os vídeos, né? É legal quando você comenta, envia os coraçõezinhos aqui na live ao vivo, mas o Instagram entende que o material foi bom quando você curte o vídeo que eu publico. Daqui a pouco vou estar publicando, aí vai lá, curte, faz um comentário, compartilha, manda para outras pessoas, tá bom? Se a palavra falou o seu coração, ela vai falar o coração de outras pessoas também. Tenho certeza disso, quero orar por você, quero liberar sobre a sua vida uma palavra de vida, porque eu mesma fui incendiada com essa palavra, não é? Então eu também posso liberar sobre a sua vida, assim como Pedro liberou uma palavra de vida sobre a vida do coxo, e esse homem foi curado. Pai, nós sabemos que não há limite para o teu poder, não há limite para a ação do Senhor, Pai, sobre a vida das pessoas. Por onde quer que essa live for, que a sua palavra não volte vazia, antes ela cumpra, Senhor, tudo o que precisa ser cumprido na vida dessas pessoas. Eu não sei o que elas têm vivido, eu não sei o que elas têm passado. Talvez algumas delas estão como aquele coxo todos os dias na porta do templo, esperando uma oferta, esperando mendigando uma moedinha. Mas, Senhor, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é aquele que há poder para curar, para restaurar, para transformar. Senhor, libera sobre a vida dessas pessoas a saúde que elas precisam, o milagre que elas precisam. Tu és a chave, Senhor, a chave que abre as portas que ninguém abre, que fecha as portas, Senhor, que estão escancaradas para amaldiçoar, para perseguir, para assolar as vidas, Senhor. Fecha essas portas agora em nome de Jesus. Pai querido, que seja liberada sobre as vidas a cura, o milagre, a bênção do Senhor, que as promessas que os teus filhos têm recebido, sejam elas, Senhor, em qual tempo foi, sejam liberadas sobre essas vidas, que haja liberação de cura, de restauração, mudança de histórias, mudança de padrão na mente, nos pensamentos, renovação de mente, renovação de história,
histórias, Espírito Santo. Opera transformação nos casamentos, restauração das alianças de casamento, Senhor, onde havia uma palavra de morte, seja mudada agora e seja transformada, que haja palavras de vida sobre esses casamentos, sobre essas histórias, sobre a vida dessas pessoas. Saramachore cantarás, onde quer que essa live chegar, Senhor, que todos aqueles que acessarem essa live recebam vida do Senhor, recebam transformação de histórias, Pai, para a glória do nome de Jesus. Que o teu nome, Jesus, seja exaltado, seja engrandecido através da vida de cada um de nós, Pai, da vida dos irmãos que estão assistindo, daqueles que ainda assistirão, daqueles que receberão os seus milagres, as suas curas, para a glória do teu nome. Ramachuri andarás, opera, Senhor, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, Senhor. A tua palavra diz que o que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Senhor, eu não sei o que esse irmão, que essa irmã está colocando diante do Senhor agora, nesse período de oração, mas, Senhor, em nome de Jesus, eu ligo aqui na terra, junto com essa pessoa, o milagre que ela precisa, a provisão que ela precisa, o suprimento que ela precisa, em nome de Jesus, Pai, que o teu nome seja honrado, seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu coração está queimando de alegria, porque eu sei que Deus está operando um milagre, maravilhas na sua vida. Eu não sei o que é, mas não esquece de me contar para eu me alegrar. Não esquece de testemunhar, tá bom? Olha, queridos, quarta-feira, em nome de Jesus, estarei de volta aqui com a pastora Mercy, né? Nós vamos ter uma mini vigília na Ramá amanhã à noite às 20 horas, amanhã é sábado, né? Às 20 horas, você que quiser participar conosco, está convidado. Domingo é culto de Santa Ceia, um momento especial para todos nós, né? Se você não congrega em nenhuma igreja, se você só assiste as lives, quero te convidar para estar aqui com a gente no domingo. E não esquece de me procurar lá na igreja e se apresentar para mim, para eu te conhecer pessoalmente, tá bom? Deus abençoe, bom dia para vocês, bom final de semana, um final de semana cheio da presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém.